Composto a Igreja Plenário, com a graça e proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Os cumprimentos aos eminentes pares, cumprimento ao doutor procurador, os nossos servidores. Submeto à aprovação a ata de número 8.245. Como não houve manifestação para efeito de alguma retificação, declaro aprovado. Será adiado para julgamento no dia 7/4, a pedido do insigne relatora, desembargadora Maria Helena Gargalhano Povas. É o 2 da pauta, recurso eleitoral em representação, propaganda eleitoral, folhetos volante, recorrente Partido Socialismo e Liberdade. PSOL, recorrente Coligação Viva Mato Grosso, Coligação Coragem e Atitude para Mudar e recorrido Ministério Público. Então já pautado para o dia 7. Continuação de julgamento. É o 1 da pauta, propaganda partidária, pedido de horário gratuito no rádio e televisão, requerente Partido Solidariedade. O doutor Lídio Modesto é o relator, votou indeferindo o pedido, sendo acompanhado pelo eminente primeiro vogal, doutor Flávio Bertin. O segundo vogal, doutor Ricardo de Almeida, pediu vista, enquanto os demais aguardam. Com a palavra, o eminente segundo vogal. Senhor presidente, eu tinha pedido o adiamento para a sessão do dia 7 desse processo. É possível? Sim. Cancelar. Ele fica com data marcada para 7. Então fica a pedido do doutor relator, adiado para julgamento no próximo dia 7 de abril. O 3 da pauta é o processo 77.260, prestação de conta do candidato a cargo de senador, requerente Amorésio Dias Vidrago, requerente também Alessandro Vladimir Silva, como primeiro suplente. Dr. Flávio Bertin é o relator com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Bem-vinda, senhora vice-presidente, corregedora. Cuida-se de prestação de contas de campanha dos candidatos aos cargos de senador Amorésio Dias Vidrago, de primeiro suplente Alessandro Vladimir Silva e de segundo suplente José Márcio Figueiredo, referente às eleições gerais 2014. Depois de inúmeras notificações e já findado o prazo para a entrega da segunda prestação de contas parcial, os candidatos apresentaram a prestação de contas final, que após a devida análise, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria emitiu relatório preliminar para diligências, apontando as seguintes irregularidades: omissão quanto à entrega da primeira prestação de contas parcial, omissão quanto à entrega da segunda prestação de contas parcial, prestação de contas entregue em 14/11/2014 fora do prazo fixado, arrecadação de recursos sem emissão de recibo eleitoral correspondente aos valores R$100 na data de 14/7, 328/7/2014, 724 30/10/2014, 724 em 30/10/2014. Os recursos estimáveis em dinheiro não foram detalhados, contendo a descrição e avaliação realizada de conformidade com os preços habitualmente praticados pelo prestador, bem como o recibo eleitoral correspondente. Eu vou pedir vênia para não ler todos aqui, mas estão à disposição de Vossas Excelências até a letra H. Na forma legal, os candidatos foram notificados a se manifestarem acerca das irregularidades, folha 7273, todavia mantiveram-se inertes. Em parecer conclusivo, a CCIA ratificou o relatório preliminar, mantendo os apontamentos supramencionados e opinou pela não prestação das contas, com o consequente registro do impedimento de obtenção
da certidão de quitação eleitoral dos candidatos. Estado a se manifestar a douta Procuradoria Regional Eleitoral, aduziu sobre a obrigação de atender às diligências pedidas para a regularização da contabilidade, expressa no artigo 49 da Resolução 23.406/2014, bem como das consequências em não atender às solicitações de regularização constante do artigo 54 do mesmo diploma. Ao final, pugnou por não prestação das contas e, alternativamente, e não sendo este o entendimento, pela desaprovação das contas ora auditadas. É o relatório, senhor presidente. Qual é o outro parecer? Senhor presidente, mantenho o parecer. Mantido o parecer. Emendes pares, doutor procurador. Inicialmente, da não prestação das contas. A declaração de não prestação de contas tem previsão na linha C do inciso 4º do artigo 54 da Resolução TSE 23.406, que dispõe sobre a arrecadação e gastos de recursos por partidos políticos, candidatos e comitês financeiros e ainda sobre a prestação de contas das eleições de 2014 nos seguintes termos. Eu vou pedir vênia para não ler, mas está à disposição o artigo e o inciso à disposição de Vossas Excelências. Por sua vez, assim estabelece o artigo 30 da Lei 9.504/97. Também peço vênia e apenas chamo a atenção para o inciso 4º, onde diz: pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar suas contas no prazo de 72 horas. Conforme relatado, após a emissão do relatório preliminar para expedição de diligências, folhas 6870, os requerentes foram notificados a prestar os esclarecimentos. Entretanto, deixaram transcorrer em habeas o prazo, fato que, em tese, implicaria na imediata declaração de contas não prestadas, em conformidade com a linha C do inciso 4º do artigo 54 da Resolução 23.406. Todavia, sem embargos de entendimento diverso, tal situação por si só não pode dar lugar a um julgamento de contas não prestadas, porquanto as informações e documentos apresentados com a inicial permitem, razoavelmente, análise técnica mínima da arrecadação e dos gastos de campanha dos candidatos. A jurisprudência desta Corte Regional, em situações similares ao presente caso, tem sido no sentido de afastar a decretação de contas não prestadas, se não vejamos. Eu junto aqui algumas jurisprudências da lavra do Dr. Pedro, da relatoria do Dr. Pedro Francisco e do Dr. Samuel Dália Júnior. Assim, na linha jurisprudencial assentada nesse tribunal, afasto a declaração de contas não prestadas. 2. Da análise das contas. Afastada a declaração de contas não prestadas, medida que se impõe é a desaprovação das contas em face da gravidade das irregularidades apontadas pela área técnica, das quais destaco. Eu deixo aqui também à disposição as irregularidades que foram detectadas pela CCIA, à disposição de Vossas Excelências. Com efeito, a presente prestação de contas não satisfaz as exigências dos diplomas legais, de maneira que, examinando as falhas existentes, vislumbra-se o comprometimento da regularidade das contas capaz de prejudicar a lisura e a transparência das mesmas, especialmente quanto à origem e à destinação dos gastos eleitorais. Tal circunstância impossibilita que esta justiça especializada proceda à aferição da real movimentação da campanha, comprometendo a idoneidade da presente prestação à luz das regras estabelecidas pela Resolução 23.406/2014, especialmente em seus artigos 10, 30 e 41, a linha D. Com essas breves considerações, com fundamento no inciso 3º do artigo 30 da Lei 9.504 de 97, bem como no artigo 54, inciso 3º da Resolução do TSE 23.406, julgo desaprovadas as contas de campanha dos candidatos aos cargos de senador Amorésio Dias Vidrago, Alessandro Vladimir Silva, primeiro suplente, e José Márcio Figueiredo Paz, segundo suplente, referente às eleições gerais 2014. E como voto, senhor presidente? Qual é o voto do Dr. Ricardo de Almeida? Acompanho o eminente relator, senhor presidente. A desembargadora Maria Helena? Acompanho o eminente relator. Dr. Pedro Francisco? Acompanho o eminente relator. Dr. Alberto Pampado? Também acompanho o relator. Dr. Lírio Modesto? Também eu acompanho. O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas dos candidatos Amorésio Dias Vidrago, Alessandro Vladimir Silva e José Márcio
Figueiredo Paz, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Será julgado em bloco o 4, 5 e o 6 da pauta. O 4, o processo número 9.967. O 5, 10.137. O 11, 11.181. Prestação de conta de partido político, o primeiro. Requerente Partido Social Democrata Cristão. O segundo, que é o 5º da pauta, também prestação de conta, partido político, Partido Comunista do Brasil. E o 6 da pauta, prestação de conta, requerente Partido Ecológico Nacional, todos da relatoria do eminente, o relator doutor Pedro Francisco. Trata-se de prestação de contas. Eu vou adotar como paradigma, conforme anunciado, o primeiro processo, que é do Partido Social Democrata Cristão, cuja iniciativa se deu por unidade técnica deste tribunal em razão da omissão do partido. Intimado na pessoa do seu presidente, deixou transcrever o prazo sem manifestação. Ouvida a douta Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou pelo julgamento das contas como não prestadas e a consequente determinação ao Diretório Nacional do Partido para que suspenda o repasse de recursos do fundo partidário ao órgão regional e demais medidas previstas na resolução TSE que trata do tema. Esse é o relatório. Corredor do parecer. Senhor presidente, mantenho o parecer pela não prestação das contas. Retorna a palavra ao eminente relator. Conforme relatado, o Partido Social Democrata Cristão não apresentou a prestação de contas referente ao exercício financeiro 2013, apesar das intimações determinadas e devidamente cumpridas, inobservando seu dever previsto na legislação. Com essas considerações, em sintonia com o parecer ministerial, julgo não prestadas as contas do PSDC, eu vou fazer um ajuste aqui no texto, exercício 2013, com a consequente determinação ao Diretório Nacional do Partido para que suspenda o repasse de recursos do fundo partidário ao órgão regional, nos termos do artigo 37, caput da citada lei, e após o trânsito em julgado dessa decisão, seja informado ao TSE o desfecho desse processo para os fins previstos no artigo 29, inciso 2 da resolução TSE que trata do tema. Esse é o meu voto. Com o voto do doutor Alberto Pampado. De acordo com o eminente relator. Doutor Lídio Modesto. Também eu acompanho. Doutor Flávio Bertin. De acordo com o eminente relator. Doutor Ricardo de Almeida. Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Embaixadora Maria Helena. Com o nobre relator. Proclamo o resultado para todos eles. O tribunal, por unanimidade, declarou não prestadas as contas do Partido Social Democrata Cristão, do Partido Comunista do Brasil e do Partido Ecológico Nacional, relativo ao exercício de 2013, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Não há mais processo pautado para julgamento. Eu abro a palavra para assuntos gerais e de interesse da instituição. Os ilustres membros queiram fazer uso da palavra. Próxima sessão, só dia 7, né? Estou de silêncio, o Agamenon hoje não está. Vai ficar registrado, não, que ele voltar, vai me cortar o pescoço. Então, eu desejo a todos uma boa tarde, um feliz final de semana. E semana que vem é a semana para aqueles católicos, semana maior, né, que é a Sexta-feira Santa. E nós teremos sessão apenas no dia 7, que é na véspera, né, da Semana Santa. Então, final de semana a todos, o doutor procurador, os nossos servidores. E a próxima. Vamos discutir também, aproveitar o momento aqui, que embora já conversado meio rápido, só para definir, no período da Semana Santa, o plantão judiciário.
Aí o Dr. Flávio Bertin já colocou o Ricardo na linha de frente. Então, eu consulto o plenário, eu dou ao procurador se aprova. Então fica designado, eu baixo a portaria e depois nós vamos ver também alguém da secretaria para... O doutor Ricardo será o plantonista nesse período eleitoral para os assuntos urgentes. E assim, nada mais havendo, declaro encerrada a sessão.